Amém? Bom, primeiramente, quero saudar aqueles que estão em casa, nos ouvindo pela nossa live. Amém? Que Deus vos abençoe poderosamente. Para quem está ouvindo de longe, né? Um pouquinho mais de longe, de outras cidades, nós tivemos um pé de vento com uma chuva aqui Tá chovendo assim lá em Moema? Na hora que saiu de lá, começou assim também uma tempestade lá. É mesmo? Né? Mas, para a glória de Deus, estamos aqui. Quero saudar também a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? E saudar o nosso convidado querido, pastor Everton Trindade. Seja bem-vindo, né, a mais uma live da IBANE. A IBANE, mais uma vez, abraçando essa causa, pastor Everton, que é a causa do Setembro Amarelo. Por isso, todo esse amparato aqui, né? Gente, ó, tá igual o programa mesmo, viu, gente? Olha aqui, ó. Já viram o programa que tem lá, né? O quadro, a grade, né? Tudo bonitinho. A gente também fez aqui, ó. Tá bom? E a gente vai tratar aqui hoje da questão ligada à depressão. Pastor Everton, para quem está em casa, né? É psicólogo por formação e pastor na igreja em Moema. Então, antes da gente adentrar no tema, pastor, eu queria saber do pastor, aliás, quem é o pastor Everton? Eu sei quem é o pastor Everton, né? Mas talvez alguns da igreja aí não sabem quem é o pastor Everton, né? É pastor onde, esposo de, pai de quem, né? Esses pormenores para a gente, né? Dá aquela relaxada também, né? E dá início à nossa live. Amém? Então, primeiro eu quero, pastor Wendel, né, cumprimentá-lo, né, com a boa noite. Boa noite também a toda a igreja presente. Boa noite aos aqueles que estão acompanhando de casa ou onde vocês estiverem pela página aí da igreja. Gostaria desde já parabenizar, né, essa igreja pela iniciativa de tratar de um tema que eu considero ser, vou classificar aqui hoje, pastor Wendel, como urgente e necessário. Então, assim, eu quero parabenizar vocês, né, por essa iniciativa. E para mim é sempre um privilégio poder falar de temas como este. Pastor Wendel já disse, né, eu sou pastor Everton Trindade, sou psicólogo também, psicólogo clínico, pai do Vitor e do Tiago, e esposo da Késia, já há quase 15 anos. Né? E está comigo aqui hoje também um casal abençoado, estou muito feliz de ter a honra, eu disse para eles, me dá a honra de ir com vocês, né? Vocês vão me levar. E eles se colocaram à disposição, Marquinhos e a Lívia, que Deus possa abençoá-los também de forma tremenda. E para mim é uma alegria estar aqui, pastor Wendel, né? E poder Alegria nossa. somar com vocês aqui de alguma forma, tá bom? Amém. Pastor, a gente está aqui hoje, como eu falei, né, para tratar da depressão e os possíveis gatilhos que podem provocá-la ou desencadeá-la, né? Mas antes da gente adentrar no tema, eu acho pertinente, né, que a gente comece a partir da seguinte premissa, até para quem está aqui hoje e também para quem está em casa, o que é e o que não é depressão. Eu queria que a gente começasse quebrando alguns tabus, né, sobre a depressão. O que é e o que não é depressão. Por exemplo, fatores genéticos podem ocasionar ou apenas fatores externos, como o próprio gatilho, pode desencadear a depressão. O que é e o que não é depressão? Então, pastor Wendel, né, e todos os presentes e os ouvintes também.
quando eu disse para vocês, né, que parabenizando pela iniciativa do Setembro Amarelo, é justamente devido a esse tema, né, e essa proposta mesmo, né? Nós sabemos que a ideia do Setembro Amarelo, posso dar uma pincelada nisso aqui? Pode, pastor? Tranquilo, fica à vontade, a casa é sua. Porque tem muita gente que às vezes ouve com frequência falar sobre o Setembro Amarelo, mas não sabe muito bem como que é isso, qual que é a finalidade, o porquê, né? Como que essas coisas acontecem, né? Que campanha é essa? Né? E a ideia do Setembro Amarelo, né, é uma conscientização e uma prevenção ao suicídio. Né? Isso iniciou no ano de 1994, com um caso muito conhecido nos Estados Unidos, interior dos Estados Unidos, onde um adolescente de 17 anos, né, tirou a sua vida, foi encontrado morto atrás da sua Mustang amarela. Sim. Então, Olha assim, que interessante. deixa eu contar um pouquinho da história aqui, né, de como que surgiu, porque eu acho que é uma curiosidade. Um menino de 17 anos, ele chamava por nome Mike, e ele era apaixonado por carros antigos, assim. E ele tinha uma Mustang. E ele tinha alguns amigos, e ele reformou esse carro na garagem da casa dele, e fazendo ali, ele gostava disso. Mas num determinado dia, devido a umas pressões da vida e do momento que ele estava passando, ele deixou um bilhete na casa, né, para a mãe dele, para o pai dele. E nesse bilhete dizia assim: pai e mãe, vocês não são culpados disso, eu amo vocês. E às 23h45, ali atrás da sua Mustang amarela, né, o Mike tirou a sua vida ainda aos 17 anos. E no velório desse adolescente, no interior dos Estados Unidos, os pais tiveram uma ideia de poder levar ali, né, como ele era muito conhecido na cidade, tinha muitos amigos, levou alguns cartões amarelos com esses lacinhos, que inclusive né, típico da campanha. Típico da campanha, né? E ali então surgiu, e com mensagens, né, dizendo: você peça ajuda, né, você não está sozinho. E de lá para cá, então, mundialmente, o Setembro Amarelo tem sido uma campanha de prevenção e de conscientização a esse momento. Quando você entra no assunto sobre depressão, pastor Wendel, eu entendo que é oportuno mesmo, porque a depressão dentre das causas do suicídio, ainda a maior das causas que tem levado pessoas, né, ao autoextermínio. Então, por isso, há de se mencionar mesmo sobre a questão da depressão. Acho que é importante a gente entender, primeiramente, o que é depressão, sabe? Sim. Porque há uma confusão que eu percebo, até mesmo quando chega para mim na clínica, há uma confusão, pessoas que às vezes acham que estão com depressão e não estão com depressão. Outras que talvez estão tentando e querendo tratar de outras questões e, na verdade, deveria estar tratando, né, de uma depressão. Basicamente, como que a gente identifica isso? É muito importante a gente, e aí se confunde muito depressão principalmente com ansiedade, né? É importante a gente entender que a depressão, ela tem uma característica sempre que joga a pessoa ao passado, né? A depressão aponta sempre para o passado, onde a ansiedade faz o caminho completamente oposto. Ela faz um caminho para o futuro. Para o futuro. Então, a depressão é aquele, né, que se submeteu a um momento complicado, a uma situação na vida, de uma forma assim, bem simples aqui, para que as pessoas entendam, e que não conseguiu lidar com isso e que esse momento ainda continua ainda presente na vida dele naquele momento. Então, assim, e não é simplesmente uma questão de tristeza, não é basicamente uma questão de não estar legal, não. A gente sabe que o diagnóstico, principalmente, de depressão, né, precisa se encaixar, né, numa série de fatores e de sintomas, né, que, inclusive, leva tempo. Né? Tem muitas pessoas que, às vezes, já vão dando esse diagnóstico. Num assunto interessante. Isso. Aí, é a questão da tristeza. Confunde-se muito depressão com tristeza, né?
qual a diferença, assim? A pessoa está triste, mas não necessariamente está deprimida. Eu creio que é uma dúvida de alguns aqui, né? Usa-se até o termo, né? Não, hoje eu estou numa deprê, né? E na verdade a pessoa está com somente triste, está passando por uma fase difícil, por um período difícil, né? Existe uma diferença grande, Sim, né, pastor, entre... sim. A pergunta que deve se fazer é: essa tristeza tem quanto tempo que ela está presente? Essa tristeza, ela tem levado você a ter qualidade de vida em quais aspectos? Essa tristeza, né, ela tem desencadeado em você quais outros sintomas? Né? Porque a tristeza é um sentimento próprio do ser humano. Em muitos momentos nós vamos nos entristecer, mas, né, a tristeza, vamos dizer, né, que pode caracterizar e apontar para uma depressão, é aquela tristeza que muitas vezes paralisa, é aquela tristeza que arranca, né, durante tempos. Por isso que eu digo, pastor Wendel, né, é muito sério. Hoje as pessoas estão procurando, principalmente os profissionais psicólogos, querendo um diagnóstico, né? E às vezes elas chegam ali querendo e bater nessa tecla do diagnóstico. Mas um diagnóstico ele não é tão simples assim. Tem gente que está sentindo uma tristeza, né, 2 dias e está achando já que está com depressão, né? Então, assim, já trata como, querendo tratar já como depressão, né? E a depressão, um diagnóstico, ele não vem tão fácil assim, não é tão simples assim, né? Tem uma série de fatores, de sintomas, durante tempos, né, que precisa estar se repetindo para que então ali seja caracterizado como um transtorno depressivo, né? Onde a tristeza pode ser um desses fatores, né? A tristeza, muitas vezes a pessoa perde o prazer de coisas que ela sentia tanto prazer em fazer, né? E agora não tem mais essa alegria em fazer. Então, E geralmente essa tristeza, essa melancolia vai apontar sempre para o passado. Sempre passado. Se aponta para o futuro, provavelmente, né? Obviamente, nós estamos falando aqui de uma forma assim, bem simples, né? Para que fique mais fácil para as pessoas entenderem. Aponta para o futuro, provavelmente, bem provável, que está desencadeando uma questão de ansiedade. Que essas duas coisas é muito confundido pelas pessoas. Agora, um detalhe: existem as chamadas comorbidades. A depressão, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada. Ela vem acompanhada. Geralmente existe a comorbidade. A pessoa que está com depressão, muitas vezes ela traz consigo também sintomas de ansiedade e vice-versa, né? Então, assim, tem outras questões que acabam vindo juntas. Bom? Entendi. O pastor, uma dúvida, agora é uma dúvida pessoal, viu, gente? Que se alguém quiser pegar carona aqui comigo, é possível a pessoa estar em um momento bom de sua vida e ainda assim ser diagnosticada com um quadro de depressão? Ela está em um momento bom da vida. Filhos, conquistas pessoais, ela obteve sucesso, né? Em algumas questões, mas ao mesmo tempo ela carrega consigo uma melancolia, uma tristeza. É possível a pessoa estar em um momento bom da vida, que ela olha para o estado presente, para o cenário presente, e ela está em um momento bom da vida, mas ao mesmo tempo ser diagnosticada com quadro de depressão? Sim, eu penso que a depressão, ela afeta e ela chega, né, e ela pode estar presente em todos os aspectos, né, em todas as classes, inclusive em todos os momentos da vida do ser humano. Ela pode chegar, né? O que eu quero dizer? É que o fato de as coisas, os fatores externos estarem bem, não significa que internamente também esteja bem resolvido, né? Então a gente vê que a depressão, por exemplo, ela é uma realidade na vida, por exemplo, de pessoas que são muito bem-sucedidas, pessoas que estão muito bem resolvidas nos aspectos materiais, financeiros, né, familiares, mas que por espiritual, por que não dizer, pessoas que estão, né, têm uma fé, têm uma religiosidade, mas que por outro lado estão ali também, né, ao mesmo tempo
psicologicamente, elas estão, né, atravessando um momento, né, de profunda angústia e tristeza, podendo desencadear a questão da depressão. Porque eu observo na questão do suicídio, por exemplo, é que quando você olha no entorno do cenário da pessoa, ela sempre pega as pessoas meio que de surpresa, mas ela não tinha razão para fazer isso. Ela não tinha motivo para fazer isso e ela acabou por fazê-lo. Então, por isso, a dúvida, a pergunta. Por isso que, o pastor Wendel, que esse assunto do Setembro Amarelo, ele é tão oportuno e importante. Porque alguns tabus precisam cair, principalmente em relação à questão do suicídio, né? Por isso que pessoas, quando chegam a tirar a sua vida, né, é assustador, todo mundo assusta em volta, porque Causa em comoção. alguns casos, né, principalmente, porque as pessoas não imaginavam. O caso, por exemplo, do Mike mesmo, né? Os amigos, a cidade fica toda espantada com a situação, né? Porque não imaginava aquele menino que era rodeado de tantos amigos chegar a cometer, né, o autoextermínio, né? E aí viralizou nessa campanha. A gente precisa quebrar alguns tabus, por exemplo, né? Tem pessoas que pensam que o suicídio ele só acontece em pessoas que talvez tenham uma capacidade cognitiva ou de vida inferior. Sim. E isso não é uma verdade, né? Isso não é uma verdade. Suicídio, por exemplo, antigamente, até um tempo, era algo muito presente na idade, da terceira idade. Hoje nós estamos vendo, né? Hoje, jovens, adolescentes, né? O suicídio está, né, presente, assim mesmo, né? Escancaradamente, aí nós estamos percebendo isso, né? Principalmente na juventude hoje, né? Nós estamos vendo essa crescente aí assustadora, né? E é um assunto que a gente precisa realmente tratar e falar. Tem uma estatística, pastor Leandro, deixa eu dizer aqui, que eu acho que é importante a gente saber, para que vocês entendam a seriedade disso, gente. Que morre-se mais pessoas, né, por meio do suicídio do que assassinada. Ou seja, pessoas estão tirando mais as próprias vidas do que pessoas estão assassinando. Estão matando. Né? Então, olha só, né, como que isso é sério, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Vamos abrir aqui para a igreja? Alguém tem alguma pergunta dentro desse aspecto? Depressão? Leonel lá em cima. Aí... Vai lá, Leonel. Leonel? É Leonel. Enquanto o Leonel vai descendo até ali para a Tati vem cá, levar o microfone para ele, mais alguém, só para a gente captar aqui, tem a Meire, segura aí, Meire. Mais alguém aí dentro desse aspecto da depressão? Alguém tem alguma pergunta? Leonel. Tá dando para me ouvir certinho, né? Sim. A minha pergunta tem mais relação com... Na verdade, eu vi em alguns artigos na internet que se relaciona muito redes sociais, excesso de dopamina com isso de depressão. Fala perto do microfone. Balança ele menos. Valeu, calma aí. Então, eu vi artigos na internet que falam sobre o uso excessivo de redes sociais, se comparar a sua vida com a das pessoas das redes sociais, acúmulo de dopamina, acaba culminando em depressão, em suicídio, em coisas do tipo. Eu queria saber se tem realmente alguma relação. Ótima pergunta, né, Leonel? 3 aspectos devem ser considerados. Eu gostaria que vocês guardassem isso. O fator psicológico, mental, né? O fator biológico e o fator também social. Acho que são 3 aspectos que precisam ser sempre considerados. Na psicologia, a gente considera, né, é muito conhecido a gente falar que o ser humano, enquanto na teologia a gente trabalha um pouquinho diferente, mas na psicologia a gente diz que o ser humano ele é biopsicossocial. Então ele tem um aspecto, Leonel, que é, né, biológico. E aí você entrou até na questão, né, da dopamina, porque a falta também, né, da dopamina, isso, né, que são que vai ser importante também, né, a falta ou o excesso, né,
de algumas dessas, né, dessas vitaminas aí, vamos dizer assim, elas vão interferir de fato no humor, ela vai interferir, né, no aspecto psicológico, do indivíduo. Por isso que é muito comum, né, e aí acho que vai ser curiosidade para algumas pessoas também, é muito comum você ver famílias que têm casos de depressão. Não, minha avó tratou de depressão, minha mãe tratou de depressão. É muito comum, e aí, né, se já tem casos na família, já liga um alerta para você. Já liga um alerta de cuidado. Por quê? Porque o fator biológico, ele pode sim desencadear, pode ser um gatilho, né, para o desenvolvimento de um quadro depressivo. Então, por isso que é também um fator importante. Agora, é somente a questão biológica? Não. Tem uns aspectos também, inclusive sociais. Ele citou ali da rede social. Eu penso, pastor Wendel, que hoje nós vivemos numa geração onde o mundo cobra de nós mais do que às vezes nós podemos oferecer. Sim, sim. O país que mais tem casos de suicídio, que mais morre pessoas com autoextermínio, é o Japão. E um dos fatores que se diz que o Japão e que tem tanto suicídio, é justamente por causa da cobrança, a autocobrança que o país exige, principalmente na classe mais jovem. Lá, a pressão nas escolas, a pressão nos estudos, né? A gente sabe que os japoneses eles são muito incisivos nessas questões. Então, essa pressão, muitas vezes, ela desencadeia processos que vai levar esses jovens e a população, por isso que o Japão é a população onde mais acontece suicídio. E talvez nós estamos vendo uma crescente, inclusive no Brasil, de casos de suicídio exatamente por causa dessa pressão que a vida em si tem exigido do ser humano, A vida em si tem exigido, As cobranças, redes sociais, comparação, não é assim? Sim. Comparação, alguém vai curtir ou não minha postagem. O número de like, quantos K eu tenho, aí você olha para o outro, o outro tem mais, atingiu, mas isso vai acaba que debilitando, fragilizando, principalmente esse público jovem, principalmente. E aí se dá, ele mencionou uma questão muito importante, que é a questão da rede social. Se dá uma questão que a gente tem observado muito, as comparações. As comparações, o ser humano hoje, ele acessa a sua rede social e ele tem ali vários modelos de vida sendo apresentado a ele. E ele corre o risco de cair na armadilha de se comparar com essa situação, de fazer comparação com aquilo que ele está vendo, com aquilo que ele está acompanhando. E isso muitas vezes gera fatores de tristeza, de angústia, de culpa, onde a pessoa vai desencadeando, e pode ser, você ter mencionado aí sobre o gatilho, essa palavrinha que é famosa aí dentro da psicologia também, e dentro dos transtornos mentais. O que é o gatilho? É aquilo que vai dar vamos colocar aqui num linguajar aqui bem do senso comum nosso, é o pontapé inicial. Sabe? Que é pontapé inicial. A pessoa às vezes já tem uma predisposição biológica, porque o avô teve, o pai teve, a mãe teve, o irmão tem, e aí de repente ela atravessa um momento difícil, onde ela vai ser levada, suas emoções vai ser levada a uma pressão extrema. Ali pode ser um gatilho para que ela venha desencadear um processo de depressão e daí vir situações mais... Antes da gente adentrar nessa questão do gatilho, vamos lá na pergunta da Meire. Vamos lá? Cadê a Meire? Dona Meire, isso. Eu gostaria de saber como posso identificar os gatilhos emocionais para a depressão em pessoas mais próximas. Por exemplo, uma pessoa próxima a mim. Como que eu posso identificar que essa pessoa possa ter depressão?
Boa pergunta, né? Também, O pessoal né? aqui tá... É isso, o pessoal tá... Parece que ela leu o meu script. Leu o roteiro seu aí, né, pastor? Acho que ela leu o meu roteiro aqui. Mas como que a gente pode identificar, né? Eu acho que acho que não é tão difícil da gente perceber, né, que alguém está, né, desenvolvendo, né, emoções que a gente chama de disfuncionais. O que é a emoção disfuncional? A pessoa está diferente do que geralmente ela sempre foi, né? Ela geralmente foi. E por isso, essa campanha ela é importante. Por quê? Porque essa campanha você, né, fale com alguém, fale sobre isso com alguém, né? A grande situação é que as pessoas guardam isso, né? A grande questão é que as pessoas guardem isso. Um dos grandes desafios é essa identificação. Mas como que se identifica uma depressão? Exatamente pelos sintomas que estão presentes, né? Quando alguém chega, vamos colocar aqui numa questão, Meire, prática, clínica, um exemplo. A pessoa chega no consultório, né? A gente vai fazer algumas perguntas para ela. Ela vai dizer, não, eu tô triste, eu tô assim e tal. E aí a gente vai, né, juntamente com ela, né, traçar esse caminho. Mas o que está acontecendo? Tem dormido bem? Está dormindo bem? Como que você está? Está alimentando? Tudo são fatores que você pode perceber. Né? Mas o que está te incomodando? Não, é porque eu passei por isso. Ah, você passou? Né? Você passou por isso, mas isso passou ou continua presente? Então, assim, são sintomas que precisam ser observados, né? Para que esteja, né, sendo identificado um quadro de depressão. Obviamente, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas hoje estão rotulando isso de uma forma assim muito natural, e as coisas não podem ser bem assim, né? Então, assim, a gente precisa Tudo é depressão, né? E não tudo é bem depressão, por aí. tudo é ansiedade, tudo é crise de ansiedade, né? Então, que seria um outro tema muito interessante para a gente tratar, que hoje está em alta, né? Nós vivemos na população mais ansiosa que pode existir, a nossa, o Brasil, né? Os ansiolíticos aí que dizem, né? Então, mas hoje as pessoas estão, assim, dando diagnóstico como se elas vão lá, pesquisa na internet, vê lá quais são e já estão dando diagnóstico para si mesmo ou para outros. E isso é perigoso. Isso precisa ser feito, né, com acompanhamento profissional, né? Se você acompanhar lá o DSM-5, que é a base que a gente tem, né, para a gente dar um diagnóstico, você vai perceber que precisa ter pelo menos presentes lá 5, por exemplo, da depressão que é mais grave. Tem que ter lá, no mínimo, 5 sintomas repetindo durante tantos meses, frequentemente, para que então um diagnóstico seja dado de que realmente essa pessoa está com depressão. Então não é tão simples assim. Não é assim, estou triste alguns dias e tal, e eu já estou depressivo. Não. Agora, uma coisa importante, prevenção. E como que eu previno? E aí, como prevenir, né? Percebeu que não está conseguindo lidar com as questões da vida, procure ajuda. Procure ajuda. Essa é o teor dessa campanha. Procure ajuda. Fale com alguém. Porque o grande tabu a ser quebrado é isso. O Mike guardou para si mesmo. Ele tinha vários amigos, mas ele não falou com ninguém. Tinha bons pais, mas não falou com ninguém. Mas chegou um momento da vida de não suportar e de tirar a própria vida. Então, por quê? Porque a gente lidar muito fácil, Meire, com problemas que são visíveis. Sabe, Liv? Problemas físicos a gente palpáveis a gente lida muito fácil. Tá vendo, né? Agora, as questões interiores a gente tem um tabu. A gente tem medo de julgamentos, a gente tem medo, né, de ser, né, taxado como... Existe um tabu até com o próprio psicólogo, não é? Que eu considero... Todo psicólogo é doido. Isso. Então, você é doido, pastor? Tá vendo? Diz que todo mundo tem um pouquinho de louco, de louco, né? Eu acredito que em alguns momentos outra coisa também, aí cabe um tabu aqui bacana da gente falar, que cabe muito dentro desse contexto cristão. Eu não, todo psicólogo é ateu. Uhum. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi, né? Você já ouviu? Eu já ouvi, né? Então, esses tabus precisam começar a ser
serem quebrados, né? É muito importante a gente fazer essa diferenciação. Obviamente que o psicólogo ele vai tratar num viés diferente de um pastor. Ele vai trabalhar num viés diferente. O pastor, deixa eu dizer um pouquinho aqui, pastor Bento, porque eu acho que é interessante para a igreja entender. O pastor, ele é diretivo. Não é assim? O pastor entra trabalhar com vocês? Você tem que fazer isso. A Bíblia diz assim, você tem que fazer aquilo. Não é assim que a gente faz? Exatamente. No altar lá da igreja, não é assim que eu faço, Marquinhos? Agora, como psicólogo, eu não vou direcionar a vida de ninguém. Eu vou conduzir um processo juntamente com esse paciente, onde ele vai encontrar as possibilidades dele para poder lidar com aquilo que ele está passando. Entendido. Agora, uma coisa me alegra, pastor Wendel, é que ultimamente esse tabu tem diminuído. Tem diminuído. Porque, inclusive, por causa de movimentos e de conscientização como esse que vocês estão fazendo aqui nessa igreja hoje. Sabe? Porque estão entendendo que a gente precisa tratar não é só dos problemas da cabeça para baixo. A gente tem que tratar do que acontece daqui para cima. Quando chega alguém na sua casa dizendo que está com dor no peito, estou com dor no peito, o que você fala para ele? Vai lá, lê a Bíblia, vai orar, jejua. Vai na assim que você fala com policlínica. ele? Não, a gente tem que orar. Você pode orar, você pode até falar para ele orar mesmo, não tem problema. Mas você vai falar para ele o quê? Procure um médico. Cardiologista. Não é assim, pastor Antônio Teodoro? Não é assim? Procure um cardiologista. Mas quando a gente está com uma situação que é emocional e na mente, a gente tem dificuldade de procurar o profissional. E aí eu pergunto, por quê? E aí, às vezes, há uma demonização, acho que a igreja criou isso ao longo dos anos, que lá vai, graças a Deus, acabando, lá vai diminuindo, pelo menos, desses fatores. Pode ser, pode ter a ver, pode ajudar, pode, mas é importante a gente cuidar das questões e dos fatores também emocionais. Daqui para cima também, a mente, ele entrou lá numa questão, por exemplo, da dopamina, que são o que acontece aí nas questões do cérebro, precisa ser cuidado. Se está faltando, às vezes precisa inserir, precisa entrar com a medicação, precisa repor dopamina. Precisa equilibrar o que está acontecendo no seu organismo e daí então você vai ter uma qualidade de vida. Wagner aqui tem uma pergunta para fazer. Eu estou falando demais, né, gente? Vou deixar eu estou deixando o pastor bem à vontade, até porque, então segura aí, porque para aparecer no áudio para as pessoas, gente, só explicar por que eles estão levando o microfone. Porque para aparecer no áudio da live, tem que falar no microfone. Sem o microfone não capta o áudio das pessoas, tá bom? Na sequência do Wagner, pastor Teodoro vai estar também fazendo uma pergunta para o nosso queridão pastor Everton. Pastor, antes da pergunta, uma frase que eu ouvia muito. Psicólogo é aquele cara que vai cobrar para te ensinar que é você que vai resolver o seu problema. No fundo, é por aí, né? Mas sem esse ensino, a gente não consegue realmente saber o que acontece, como é que a gente vai poder se ajudar, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: traumas passados podem desencadear um gatilho futuramente? Eu poderia dizer, assim, de fato, que você mencionou primeiramente a frase aí, faz sentido, tá bom? Faz muito sentido dentro da clínica. O paciente conduz o próprio processo de recuperação. O profissional do outro lado, ele é o facilitador desse processo, simplesmente isso. A questão do trauma pode desencadear um gatilho? Eu poderia dizer que o trauma pode ser o gatilho. Tá bom? O trauma pode ser o gatilho, Ou então, talvez também o trauma já seja algo que vai ser o gatilho para um transtorno. E aí nós estamos aqui, focados muito na depressão, mas tem N transtornos, né, gente? Hoje tem transtorno, Recentemente nós conversamos de um que está muito aí agora, principalmente no público
de pessoas religiosas, que é o toque religioso. Toque religioso. Toque religioso, né? Eu já Leiam atendi, sobre isso, gente. já atendi É um muito paciente. interessante. Né? Eu tenho um paciente que acompanha comigo, que é acompanhado por mim, né? Com esse diagnóstico, né? Foi diagnosticado pelo psiquiatra e chegou para fazer o tratamento comigo, né? Com essa questão, né? Com essa demanda. Então eu poderia dizer que o trauma ele pode já ser o gatilho. O que é o gatilho, gente? Né? Para que vocês entendam, né? O gatilho é aquilo que vai desencadear o transtorno, tá? Porque deixa eu dizer para vocês, todos nós podemos, em alguns aspectos, desencadear um transtorno. Por isso é o cuidado. Biologicamente, há pessoas que têm uma predisposição. Deu para entender? Biologicamente, tem casos na família, a gente precisa ligar um alerta. Por exemplo, principalmente transtorno, vamos dizer, psicoses. Sim. Vamos entrar aqui no assunto das psicoses, né? Explica o que é psicose, primeiro. Isso, né? Vamos dizer aqui, vou falar pelo nome do transtorno, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Pessoas que sofrem de esquizofrenia, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é o toque, né? Aí já tem um fator já religioso e vários outros. E daí por diante. Vamos pensar uma família que tem casos, por exemplo, de transtorno esquizofrênico, né? Ou de uma sofre, né? desse transtorno. Irmãos, há uma grande possibilidade, né? E aí tem que ter esse acompanhamento, de que apareçam outros casos na família. Então, quando chega, a gente vai mapeando isso. A gente percebe que os sintomas que o paciente está dizendo são sintomas que se encaixam na esquizofrenia. A gente não vai logo dando um diagnóstico, mas a gente vai mapear isso. Tem casos na sua família? Tem alguém? Né? E aí a gente vai chegando, né, a um diagnóstico. Essas pessoas, meu querido, que tem esses casos, por exemplo, ela precisa ligar um sinal de alerta, porque um fator traumático, uma situação difícil, um tempo difícil, pode desengatilhar. Pode ser um engatilhar. gatilho para que apareça, então, vamos dizer, a esquizofrenia. Para que essa pessoa, então, comece a ser, né, e receba um diagnóstico de esquizofrenia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Isso. O gatilho desencadeia. Desencadeia. E, no geral, eu já tenho esse gatilho. Não. Ou posso gerá-lo. O que é o gatilho, gente? Vamos pensar lá. Vamos pensar, né? Até estranho aqui, né? O que é o gatilho? Você pegou lá uma arma, né? Você está aqui. As balas estão aqui. O desastre pode acontecer. Se eu apertar o gatilho, acontece, não é? Isso. É isso. Tá aí. Podemos desenvolver. Estamos sujeitos. Se não cuidar, esse gatilho dispara. Disparou, em alguns casos, principalmente das psicoses, só tratamento. Em muitos casos, o resto da vida, porque não tem cura. Pastor Teodoro. Pastor Everton. Prazer. Quanto tempo? Um tempão pensando, será que é ele? Se eu falar que é ele, continua a mesma coisa. Tá novo, né? Tá novo. Ah lá. Lataria boa. Vou ficar mais novo ainda. O coach cristão, ele trabalha nesta área que você disse aí, que quando alguém chega para o pastor, ele já tem um diagnóstico para dar para aquela pessoa. Não, faz isso, lê isso, estuda isso, né? Mas o coach cristão, ele trabalha dentro dessa área. Eu queria saber de você se é relacionada à área da psicologia. De não dar esse diagnóstico para a pessoa, já primeiro trabalhar isso com a pessoa para que ela própria resolva a sua questão. Porque todas as pessoas que já chegam para o pastor para tratar de alguma coisa, ele já está com a mão no gatilho, sim, com o dedo no gatilho. Às vezes já até disparou. Já até disparou. Ou às vezes é até uma R15.
Então, essa seria, então, uma oportunidade para que os pastores também venham trabalhar um pouco esse coach cristão dessa forma. Não é como a psicologia, sei que não é, mas que vai ajudar muito também nessa área. Não sei se você fez ou não. Não. Inclusive, assim, é importante eu mencionar, pastor Antônio Teodoro, que há, inclusive, uma certa resistência, né, entre os profissionais psicólogos com a questão do coach. Né? Olha que interessante. Há uma certa resistência. Né? Devido que, né, às vezes, pisar em solos que para eles são desconhecidos. E, na verdade, o coach, eu acho que ele, me permita aqui a minha expressão, é algo assim muito pessoal, ele... Sim, trabalha diferente, isso. Né? O coach, ele vai trabalhar muito mais nas questões da autoajuda, assim, né? Nessa questão da autoajuda, né? Mas não é o mesmo trabalho, né, feito pelo profissional psicólogo. Né? Porque o coach, na verdade, ele trabalha, quem acompanha aí, né, hoje está em alta, né, principalmente no meio cristão, pastores, coach, né, igrejas com essa linha, né, do coach dentro delas. Eu particularmente acho isso muito perigoso, mas enfim, eu penso que eles trabalham muito também dessa forma que é diretiva, por isso que isso diferencia. Até porque a palavra coach vem de training, pois né? Então, ele assim, isso veio, a palavra coach veio do meio esportivo. O treinador, isso. Ele é um training, é Sim. um coach. Sim. Né? Então, assim, é completamente diferente, né? O trabalho, né, de um para com o outro. Porque o psicólogo, né, como eu disse para vocês, ele constrói com o paciente uma relação de ajuda, né? De acolhimento naquilo que o paciente traz. Né? E ele, né, dificilmente, eu digo dificilmente, porque a nossa escuta enquanto profissional psicólogo, ela não pode, pelo menos não deveria ser, né? E eu defendo essa ideia, não pode ser uma escuta também passiva. De alguém que fica do outro lado da mesa escutando o paciente falar toda a vida, é o que eu vejo muitos pacientes perguntar e questionar. Eu fui no psicólogo, fiquei lá escutando. Então, assim, eu penso que o psicólogo ele precisa desenvolver uma escuta refinada, obviamente, né? Mas essa escuta, ela precisa ser uma escuta que acolhe. O fato de você ser pastor, sim, facilitou? Sim. Meus professores, quando estavam nos períodos de estágio, eles mesmos mencionavam isso. O fato de você já lidar com pessoas, ter experiências, assistir. Pastor Wendel, desde quando eu adentrei para o seminário, fazer o curso de psicologia, eu me interessei, para fazer o curso de teologia, eu me interessei pela psicologia. E quando eu fui pastorear em Moema, pastor Antônio Teodoro, eu me deparei com muitas situações, principalmente com casos de psicose na igreja. E que por vezes, hoje eu falo, eu tenho vergonha. Você expulsou o demônio. Por vezes, eu lidei com essas situações de uma forma assim que hoje eu, entendendo do assunto, né, eu vejo que é tão vergonhosa, né? E a gente vê o perigo disso e a importância de saber sobre, de conversar sobre esses assuntos. Só para os irmãos entenderem, até quem está de casa, gente, o surto psicótico é muito parecido com possessões demoníacas. E hoje eu também tenho essa maturidade do pastor Everton, né, de buscar de Deus um discernimento. Achar o limite entre o que é espiritual e o que é emocional. Né? Eu fui abordado essa semana por uma pessoa na rua, né? E foi até uma coincidência eu estar passando ali naquele momento,
E as narrativas e a própria pessoa que me contava o caso que ela estava vivendo na família, ela taxava como se aquilo fosse de ordem única e exclusivamente espiritual. E eu disse para ela, olha, eu quero acalmar seu coração. É mais emocional do que espiritual. Não estou aqui descartando o espiritual, mas é mais emocional do que espiritual. Então, assim, eu acho muito interessante essa posição aí do pastor em explicar, né, para a gente essa coisa da psicose, que às vezes foi no passado e ainda não tão quanto confundida com questões de ordem espiritual. É o que nós mencionamos aqui anteriormente, problemas principalmente no meio religioso. O pastor Antônio Teodoro tem muito mais experiência do que a gente. Do pescoço para baixo, nas igrejas, era aceitável tratar. Vai ao médico, o líder vai ao médico, procura o médico. Do pescoço para cima, surtos psicóticos, depressão grave, outros tipos de transtorno que a gente vê muito recorrente, era tratado como se fosse sempre de cunho espiritual. Então, assim, hoje, graças a Deus, que os pastores estão ampliando e abrindo a mente para isso. Estão entendendo que tem os aspectos espirituais que nós cremos da nossa religiosidade, beleza, mas existem fatores que também são biológicos, tem fatores que são psicológicos e tem fatores que também são sociais. A igreja precisa entender isso. A gente não pode tratar o ser humano simplesmente de uma forma fragmentada. Esse é o grande problema. Às vezes a gente quer tratar... O ser humano é um todo, né? Olhar o ser humano de uma forma fragmentada. A gente precisa entender que ele é um todo. Por isso que o comportamento é uma frase que eu gosto muito. Comportamento só faz sentido em contexto. Eu só vou entender o porquê que alguém está se comportando como está, se eu entender o contexto e a história desse indivíduo. Amém. Não posso julgar o comportamento de alguém, sim, de cara, sem entender o contexto. Então isso é muito importante. Mais alguma pergunta? Washington. Eu queria perguntar o seguinte, Vozeirão, hein? Outros psicólogos tratam a doença com uma maneira. Ele, como pastor, eu queria saber se ele leva um pouco de Deus para a pessoa, de que maneira que ele trata o paciente, no caso, que chega no caso de depressão. Eu queria perguntar a ele que maneira que ele trata pelo fato de ele ser pastor, se é da mesma forma ou não de outro. Interessante, né? A curiosidade que as pessoas sempre têm comigo. Não é o primeiro que pergunta isso, não? Não. Todo mundo, muita gente fica com esse negócio. Como é que você faz, né? Gente, eu confesso a vocês que eu fiquei muito sempre perguntando isso e se seria possível, mesmo de fato, até durante a minha formação. Mas eu confesso para vocês que tem sido super tranquilo para mim. Tem sido super tranquilo para mim. No consultório, eu sou psicólogo. Trato como psicólogo. Não posso levar para ali questões... Até por uma questão de ética profissional. Né? Se ali, em algum momento... A questão, deixa eu dizer para vocês, que às vezes há um entendimento equivocado acerca disso, pastor Wendel. Não é que eu não possa conversar com o meu paciente de questões religiosas. Tá bom? Não. A religião, inclusive, em alguns aspectos, vai ajudar e muito o tratamento daquele paciente. Às vezes eu vou me valer do aspecto religioso dele, para a gente poder trabalhar as questões da vida dele. A gente falando de suicídio aqui, uma das perguntas que eu faço muito quando o paciente chega com ideação suicida, uma das perguntas que eu faço muito é: você tem alguma religião? Porque se tem uma religião, já tem aí um prognóstico. Já tem uma grande possibilidade de que esse paciente
de que essa pessoa, já, sabe, ela já pensa sobre isso de uma forma diferente daquele que não tem uma religião. Então, para mim, é super tranquilo, sabe? Né? Então, o Washington, lá no consultório, embora eu tenho atendido muitos cristãos, boa parte dos pacientes que eu tenho atendido são de igrejas e tudo. Mas você sabe por esse fator. Você tem atendido muitos cristãos, né? Você sabe? Exatamente por causa do tabu. Lá vai quebrando. Lá vai quebrando, mas é um quebrando que ainda não quebrou. Uhum. Aí eu vou procurar um psicólogo. Mas eu vou procurar um psicólogo cristão. Uhum. Eu vou procurar um psicólogo cristão. Então, muitos chegam lá, de fato, por esse motivo. Mas, aí no processo terapêutico, eu sou muito incisivo com isso. Já lá, no set terapêutico que a gente chama, na anamnese que a gente faz a princípio, eu já sou muito incisivo. Você está aqui porque você quer um pastor ou você está aqui porque você quer um psicólogo? Eita, na canela, hein? Na canela. Se você, obviamente, gente, estou falando assim, obviamente que eu não vou ser, assim, grosseiro com as minhas respostas, mas quando eu percebo que está ali, porque mas é bom para você saber, pastor, aí eu já deixo claro, eu não estou aqui como pastor, estou aqui como psicólogo. Como pastor, você vai me encontrar lá na igreja, em outros aspectos, em outros momentos, mas dentro do consultório, no exercício da profissão, eu preciso cumprir a ética da profissão. Tá bom? Vamos voltar para o gatilho emocional aqui. Ô, pastor, a personalidade do indivíduo pode ser um gatilho? Eu penso que quando você fala sobre a personalidade, poderíamos dizer, considerar que você está considerando a questão dos fatores biológicos. Sim. Da forma que ela é, da maneira que a pessoa é. E aí, considerando esse fator biológico, como nós mencionamos, porque eu acho que o fator biológico ele vai interferir, e também o social, como que essa pessoa foi criada, como que essa pessoa veio, como que essa pessoa foi... O histórico dela, o contexto dela pode, com certeza eu fiz essa pergunta porque eu li em um artigo científico que alguns traços da personalidade podem desencadear alguns quadros de depressão. Podem ser um gatilho emocional. E aí eu queria saber de você até que ponto isto é possível e quais são os aspectos da personalidade que podem ocasionar a depressão, ou seja, podem funcionar como um gatilho para a depressão. Quer que eu repita a pergunta? Não, eu estou entendendo, Só estou tentando, assim, pensar aqui, nesse cenário dessa pergunta, por exemplo, porque quando a gente pensa nessa personalidade, a gente pode pensar tanto nessa formação desse indivíduo, Quem eu sou hoje? Eu sou hoje resposta do meu ontem. Sim. Da minha história. Então, hoje eu sou. Amanhã eu vou ser, resposta daquilo que eu tenho aqui aprendido. Então, assim, o contexto, ele vai interferir de alguma forma, E os fatores também biológicos, Então, vai criando aquela personalidade, Tem aquela pessoa, Por isso que a gente tem, fulano de tal é muito tímido, fulano de tal é muito assim, Então, assim, tem aquela Sim. maneira da pessoa. Só que essa maneira, essa personalidade, ela tem um porquê tá ali. Ela tem um porquê. Portanto que, assim, o pastor Wendel, até eu acho interessante aqui, não é que a gente está... não é que a gente vai sabe, menosprezar a questão do diagnóstico, Mas uma das abordagens, por exemplo, que eu utilizo são muitas abordagens dentro da psicologia, a abordagem que eu utilizo para tratar do paciente, ela não é focada no diagnóstico. Vou explicar o porquê, porque o paciente não é o diagnóstico. Interessante. O paciente não é o diagnóstico. O paciente não é aquela angústia que está sentindo. Aquela angústia é um momento, é uma situação, mas aquilo não resume quem ele é. Ele tem uma história.
Porque se focar só no diagnóstico, né, obviamente, nós não podemos negar que há um diagnóstico, que há a necessidade de um tratamento, que precisa de um acompanhamento, Mas que precisa, ela às vezes, não de uma medicação. Mas, em alguns casos desses, nem tem, né? Vai ser somente vai estabilizar o paciente, né? Então, qual que é o trabalho que eu sempre penso na clínica? Levar esse paciente dentro das condições e das possibilidades dele. Dentro de um quadro irreversível. Depressão, a gente falando de depressão, tem casos de depressão que é crônico. Crônico. Crônico no sentido de que estabilizou ali. Deixa eu contar uma experiência. Estabeleceu, melhor dizendo. Estabeleceu a pessoa, aquilo ali paralisou a pessoa. Fui fazer uma visita num asilo para a gente acompanhar esses casos, para a gente ver na prática esses casos. Eu percebi uma senhora, até nova, provavelmente uns 40 e poucos anos, que andava para lá e para cá. E a gente tentava conversar com ela, e ela olhava sem expressão alguma facial, e ela não respondia. Então eu questionei, fui perguntar para saber o que tinha acontecido, né? E ela tinha um diagnóstico de uma depressão crônica. Ela não conversava mais, ela não respondia, né? Desde quando esse gatilho foi acionado, né? Ela simplesmente, ela vive assim, sem expressão, né? Com medicações e tudo, mas não tem interação nenhuma social. Então, assim, olha como que isso é importante a gente pensar, né? Se fechou. Isso. Depressão crônica. E o fato de ter se tornado crônico assim, você conseguiu detectar? Não, porque eu só fiz uma visita, não acompanhei, né? Não acompanhei. E até penso que ali é você oferecer a ela uma qualidade, acredito que é o que se fazia lá, né? Porque, por exemplo, a paciente, inclusive, ela não expressa nem verbalmente. Se não expressa assim, como que um psicólogo vai fazer esses atendimentos? Aí ficou difícil. Né? E parte da escuta, né? Parte da escuta. Gente, mais alguma pergunta? A gente está aqui desse lado. Tainã vai perguntar. Ô, gente, o Wagner também tem mais... Vocês estão entendendo? Tá entendendo, gente? Tá dando para... Pode ser, pastor. Não sou muito bom de entrevista, senão esses negócios... Mas vai lá. Deixa eu te perguntar. Em relação ao álcool, a bebida, o álcool. Sim. Ele pode ser um gatilho para depressão ou um refúgio? Então, excelente pergunta, né? Posso aproveitar a ocasião e falar das drogas também, né? Pode, geral. Isso, né? Cocaína, excelente maconha, pergunta. né? E daí por diante. Mas o alcoolismo, que também é um caso, né, que a gente vê aí, que às vezes não é tratado com tanta seriedade que deveria ser, né? Geralmente, né, as drogas, né? Vamos tratar aqui como as drogas, é um fator, né, considerável de um grande índice de gatilho para desencadear transtornos psíquicos. Você pode observar muito, isso acontece muito em usuários de droga. Mesmo quando eles abandonam o uso das drogas, fica sequelas. Já observaram isso? Fica algumas dificuldades cognitivas, já observou? Por causa do efeito, né, daquela substância. O álcool não é diferente, né? O rapaz mencionou lá da dopamina, né? Então cada uma dessas drogas, ela vai agir no organismo de uma forma diferente. E o interessante da pergunta do Tainã é que geralmente as pessoas que fazem uso de substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas, geralmente têm um histórico depressivo e vão para esse tipo de droga, né, buscando uma fuga. Sim. Aí eu vou te responder isso de uma forma assim, né? É uma fuga ou é um gatilho?
É uma fuga, pode ser uma fuga, uma busca de uma fuga de alguma coisa. Só na terapia para a gente descobrir o que que é, o que que está querendo, né? Por que que foi para lá, por que que ele quis se valer disso, né? Pode ser uma fuga, e que pode se transformar em um gatilho. Entendido aí, Tainan? Deu para entender? Pode ser uma Deu pra fuga, entender? ele procura aquilo, talvez, né, que é comum a pessoa procurar, né, a bebida alcoólica, né, por causa de uma situação que ele está atravessando. Então ele se refugia nisso, acha que assim vai resolver, não é isso? Né? E às vezes o que ele não percebe é que lá ele vai desencadear uma situação ainda mais grave. Pode ser que desencadeie uma situação ainda mais grave. Wagner, mais uma pergunta. Você assinalou. Wagner vem empolgado. Depois a Meire e depois, gente, a gente vai caminhar para o final. Amém? Ah, gente. Eles esperavam gente. Né? Duas perguntas, né? Primeira, Freud ou Jung? Ai, Jesus, agora ele te pegou, hein? Né? O pai da psicanálise ou Jung? Eu vou te responder, eu vou contrariar você, né? Talvez. Nem Freud, nem Jung. Nem Freud, nem Jung. Poderia citar Viktor Frankl. Ok. Pode ser? Carl Rogers. Também. Uhum. Pode ser? Pode. Mas o Jung é interessantíssimo. Eu falei do Jung porque eu interpreto um pouquinho assim a internet hoje como um inconsciente coletivo, fazendo com que as pessoas, de repente, não conheçam sintomas, passam a conhecer através da internet e começam a achar que tem aquele sintoma, que nem você falou, aquela cura que a pessoa tenta fazer, né? Aquela autodiagnóstico, né? E eu queria saber se existe realmente essa relação e se você acredita nesse inconsciente coletivo e que as pessoas possam estar influenciando umas às outras assim, até que indiretamente. Esse é o Ptolomeu, o pai do Ptolomeu lá de cima, lá. Assim, e talvez, né, o pastor Flávio vai vir aqui? Semana que vem. Pois é, essa pergunta vai ser muito boa para você fazer para ele. Guarda essa aí. Guarda, porque ele é psicanalista, então ele vai falar para você sobre Freud e sobre a questão do inconsciente. Eu prefiro trabalhar mais com as questões da consciência, né? Eu acho que o ser humano ele precisa se responsabilizar por aquilo que ele faz, aquilo que ele decide, aquilo que ele escolhe. Agora, aproveitando esse leque que você perguntou, né? Nós somos uma rede interligada de pessoas. O que eu faço vai gerar um impacto na vida de alguém, com certeza. Não sei se eu vou lembrar aqui o autor, mas é muito interessante que ele diz assim que ninguém sai do encontro com outra pessoa a mesma pessoa, sem que leve alguma coisa do outro e que deixe alguma coisa de si mesmo. Então, no encontro desse aqui, por exemplo, eu não vou sair daqui a mesma pessoa que eu cheguei. Estou levando alguma coisa de vocês. Certamente estou deixando um pouco de mim também. Com certeza estamos levando alguma coisa de você. Certo? Agora, gente, cuidado. Me permita aqui nessa colocação, cuidado com esses negócios, gente, de internet, gente. Vocês estão... Primeiro filho, o Victor, quando a Kézia estava grávida, quem acompanhou a gravidez da minha esposa, sabe vocês entenderem isso? Eu achei muito legal, ele me ensinou isso. Foi o mesmo médico que fez o parto da minha mãe quando eu nasci. Ele acompanhou também do meu filho. Então, o homem tem pouca experiência, né? Pouquíssimo. E aí, todo dia, marinheiro de primeira viagem, a gente chegava lá com um negócio. Minha esposa, ela é diabética e a gente ficava com muito medo. Os bebês nascem gigante, e aquela coisa toda, ia enchendo a cabeça, aquela coisa toda. E um dia a gente chegou lá para questionar ele sobre isso, e ele deu uma resposta para nós sensacional. Ele falou assim, vocês estão acessando muito a internet, né? E ele falou comigo assim, vocês estão escutando muito também o vizinho, não tá? Aí a gente ficou assim, ele falou assim, eu queria que vocês decidissem se vocês vão querer que eu cuido ou se vocês vão querer que a internet diz para vocês o que vocês têm que fazer. Eita. E assim,
eu achei que eu nunca mais esqueci. Por quê, gente? Cuidado. Tem pessoas que chegam na clínica desesperada porque leu algo, né? Leu algo, nossa, né? Tô uma noite sem dormir, já é TAB. O que é TAB? Transtorno bipolar, né? Não, então já desenvolvi um transtorno, já tô assim. Então, assim, isso é muito comum, né? As pessoas olhar pelos diagnósticos, né? Pelas dicas que a internet... Aí tá vendo lá, fala de toque, aí nossa, essa noite eu fui conferir a porta 2 vezes. Eu tô com toque. Desse jeito. É muito comum. Então, assim, a gente precisa entender, gente, que questões de saúde, de pessoas, de cuidado, é muito sério. Amém. É muito sério. Vamos lá com a Meire, para a gente caminhar para o final. É o seguinte, a gente falou mais sobre os adultos, né? Mas cada dia mais a gente está vendo aí desenvolvendo depressão em crianças. Como eu trabalhei já com crianças, eu já vi essas situações. E eu gostaria de saber o que pode estar acontecendo, porque uma criança ela não tem tanto passado, tem futuro, mas o porquê que muitas crianças estão tendo depressão? São 2 perguntas. E uma criança que tem dispersos de atenção, ela pode desencadear uma depressão? Você fala... Uma criança ela não presta atenção, ela é dispersa. TDAH, mais ou menos. Isso, ela não foca nas coisas que ela está fazendo. Gente, cuidado com as ritalinas, né? Verdade. Cuidado com as ritalinas. Qualquer coisa agora é ritalina na criança. Cuidado, eu não sei aqui como que tem sido, principalmente nos fatores de escola. Tá igual, né? Mas assim, nada contra medicação, mas eu penso que nós estamos vivendo uma geração que está medicalizando a vida. Vou repetir. Estamos vivendo uma geração que está medicalizando a vida. Qualquer situaçãozinha, remédio, né? Qualquer coisinha, a pessoa está se automedicando, pegando receita com o vizinho. E isso é perigosíssimo, tá? E aí, né, respondendo suas perguntas, né? Eu acho que eu penso que devido às questões, né, que envolvem a vida na atualidade, a vida do ser humano, as demandas grandes demais está desencadeando o que as nossas crianças estão sofrendo e vivenciando. Né? Eu estagiei no CRAS da minha cidade 1 ano. No CRAS a gente não faz acompanhamento clínico, mas a gente faz acolhimento psicológico. A gente chegava a atender, em média, de 60 pacientes por mês. Por mês. 90% crianças e adolescentes. Meu Deus. Inclusive, a maioria dos psicólogos hoje estão indo por esse nicho, né, infantil. É uma grande demanda, há uma grande demanda. O que a gente deveria se perguntar, talvez uma pergunta, Meire, que eu acho que nós adultos principalmente deveríamos fazer, os pais, é uma excelente conversa para os pais, não é sobre a agitação desse filho. Não é sobre o porquê que esse filho não presta atenção. Não é, sabe, às vezes a gente fica, a gente dá um rótulo para a criança, né, que ela tá assim, e aí a gente já cria ali. Ele é elétrico, ele já é hiperativo. Já dá um diagnóstico, né? A gente já dá um diagnóstico, você está agitado demais, né? E aí já a escola, muitas vezes, indicação até de professor, ele é agitado demais, pode levar no médico, pode levar no psiquiatra, e aí já dá ritalina, e o menino vai viver a vida inteira baseado naquilo. O que a gente talvez, que eu queria despertar e provocar, inclusive vocês, a gente deveria perguntar o porquê que essas crianças são tão agitadas. O porquê que o meu filho está agindo da forma que está agindo. Né? O que a gente deveria perguntar o que essa criança que a gente diz hiperativa, ou que a gente diz entristecida, embotada, com sentimentos embotados, o que ela está querendo dizer para mim? Às vezes ela está querendo, na sua agitação, dizer assim, papai, mamãe, eu estou aqui. Você só trabalha?
Você só quer ganhar dinheiro? Eu tô aqui. Mas é mais fácil medicalizar, né? É mais fácil dar uma ritalinazinha, porque aí fica mais de boa, né? Mas é que a gente precisava perguntar o que essa criança, com a forma que ele está reagindo. Obviamente, nós não estamos aqui negando que há situações e casos que precisam ser tratados. Tanto por medicações, médico, né? Tanto na psicoterapia e daí por diante. Eu trabalhei Mas é importante 14 perguntar. anos com farmácia e eu vi essa acentuação. Era raro entrar uma receita de Ritalina na farmácia, era raro. De repente, a gente foi notando que isso foi se tornando cada vez mais comum. Né? Isso foi se tornando cada vez mais comum. E hoje é aquilo que você falou. Qualquer coisa é um diagnóstico de TDAH, qualquer coisa é um diagnóstico de hiperatividade. E a gente precisa, gente, tomar muito cuidado com esses rótulos, né? E atentar-se para isso que o pastor Everton disse aqui, né? Tentar entender, ler o que a criança, que mensagem ela está passando para a gente. Que mensagem ela está passando para a gente. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com a escola aqui por meio de palestras esse ano. E uma das coisas que dividiram comigo é cada vez mais comum surtos. Surtos de ansiedade na sala de aula. Do nada o adolescente, a adolescente começa a chorar e são questionados, mas por quê? Ela não sabe. De repente desencadeou-se aquele choro espontâneo, né? E enfim, a gente precisa parar para fazer a leitura correta desses sinais. Gente, só para completar, porque eu sei que você já está finalizando, Meire, é entender que nós, adultos, nós temos uma facilidade de expressão, o que a criança às vezes não tem. E aquilo que às vezes a gente não expressa aqui, falando, o corpo grita. E é a forma que é a linguagem da criança, né? Às vezes ela não sabe expressar e nem sabe muito dizer o que está acontecendo. Nem vai saber te dizer o porquê e o motivo que ela se encontra daquela forma, né? Mas o corpo fala. O corpo grita. Amém. Gente, espero que vocês tenham gostado. Amém? Espero que tenhamos, né, sido claros, e principalmente o pastor Everton, que eu estou aqui na posição mais confortável, que é de entrevistar. Eu deixei, quem me conhece sabe, eu me policiei aqui, que eu sou meio... Isso foi a minha esposa que detectou, eu sou meio Faustão nas entrevistas. O louco, meu, intrometa e volta. Né? Um dia ela mandou uma mensagem para a rádio, tá parecendo um Faustão, para de interromper. Tá lá atrás, achei que ela ia perguntar, não perguntou. Foi esclarecedor, Dani? Amém. Né? Então, assim, eu quis deixá-lo bem à vontade, né? Vocês devem ter notado que eu interrompi o mínimo aqui possível para deixar o pastor Everton bem à vontade. Pastor, eu queria só que você terminasse, primeiro, né? Primeiro, ele já atua, ele atende também, acho que online, né? Ele atende online, tá? Gente, atende de forma física, depois você vai falar sobre isso. Mas se a gente falar de gatilhos e não deixar para as pessoas o que fazer quando eu consigo detectar um gatilho, eu acho que essa noite vai ser incompleta, né? O que a pessoa pode fazer quando ela detectar a origem desse gatilho? Quais são os conselhos que você dá para essa pessoa? E daí você pode já emendar para as saudações finais. Isso, gente, é sempre um prazer, né? Eu penso que todo mundo deveria fazer psicoterapia. Estou defendendo aqui meu pão, não, mas... Não, pode defender, ué. Eu penso que todo mundo deveria se cuidar emocionalmente. Todo mundo deveria procurar ajuda.
Qual o conselho que eu dou quando parece que, né, as coisas não estão bem? Procure ajuda. Busque ajuda. Percebeu que você não está conseguindo, né, lidar mais com isso? Que é até uma inquietação que eu carrego comigo, porque na vida a gente cresce na escola aprendendo matemática, português, não é assim, pastor Antônio Teodoro? Química, tudo isso é bom. Mas muita coisa que a gente aprende na escola, a gente às vezes nunca usa na vida, não é verdade? É verdade. Mas infelizmente na escola a gente não tem uma disciplina que diz como lidar com as crises da vida. Deveria ter. Porque quando elas vêm, o que eu percebo é que nós estamos cada vez menos preparados para lidar com elas. E por isso que a nossa geração é uma geração tão adoecida emocionalmente. Tão adoecida emocionalmente. Um conselho que eu posso dar para vocês como já dizia minha mãe, não espere o leite derramar. Cuide-se. Cuide de você, né? Cuide da sua saúde física, mas não abandone a sua saúde emocional. Não abandone, né, o seu bem-estar, o estar bem consigo mesmo. Né? Porque disso depende, já dizia Salomão, de tudo que se deve guardar, guarde o coração. Guarda o seu coração. Coração na Bíblia fala de alma, né? A alma a gente aprendeu que é sentimento, lá no exame teológico. Então, cuide dos seus sentimentos, porque dele depende toda a sua vida. Você pode estar tudo bem resolvido externamente. Se por dentro não estiver bem resolvido, não estiver bem, você não conseguir lidar, infelizmente, né, você é um candidato ao fracasso. Então, assim, eu queria deixar para vocês isso, né? Cuide-se. A campanha está aí, né? Prevenir. Acho que a ideia é não deixe prevenção. Acontecer, né? Não deixe isso. Cuide-se. Percebeu? Há um cansaço, há um esgotamento, há, né, sintomas aparecendo, já não consegue dormir bem, a alimentação piorou, né, tá dando já umas crisezinhas de ansiedade, já tá dando aquele suorzinho frio, né, aquela taquicardia que você não está entendendo por que está assim, né? Procure ajuda. Busque ajuda. Tá bom? Porque sua saúde vale muito. Amém. Pastor, como que as pessoas fazem para te contactar? Então, atualmente, né, eu estou atendendo na clínica, eu atendo na cidade de Bom Despacho e atendo também lá na minha cidade. E também atendo online, né? Que é um pouquinho distante, né? Mas eu estou à disposição, né? O que eu puder ajudar e poder construir relações de ajuda aí com quem tiver, né, com quem precisar, eu sigo à disposição, tá bom? Tem aí meu telefone, não vou ficar aqui fazendo merchan, não, vou deixar para vocês aí depois. Mas assim, enfim, o importante é que vocês se cuidem. Beleza? Amém. Depois disponibiliza o seu celular para Eliana, para ela, o número, né? Pode. Para ela estar colocando nas nossas redes sociais. Gente, espero que vocês tenham gostado. Que Deus vos abençoe. Me policiei o máximo aqui para a gente não estourar muito o tempo. Se fosse aquela live estilo Café com Palavra, nós ia aqui 2 horas batendo papo. Mas é um culto live, então tem que tomar cuidado com os horários. Quero te agradecer. Vamos marcar outra. Vamos marcar outra? Vamos marcar outra, né, aí, gente? Que aí a gente vem com, né, pra gente ampliar outras Amém? questões. Quero agradecer quem nos acompanhou de casa. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Semana que vem, Pastor Flávio, nesse mesmo estilo, a gente vai estar abordando outro tema também ligado ao Setembro Amarelo. Amém? Vamos terminar do jeito tradicional, né? Culto, né? Então, bênção apostólica, né? Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derramem sobre a vida de cada um de vós. Amém? Vão em paz.